Muito boa noite. A gente vai começar hoje, Bezrat Hashem, com uma Gemara, que ela é... fazer o quê? Se é assim, tem que falar assim mesmo, não é? Mastermente Power. Mas antes disso, eu queria dar uma introdução. Sabem que uma vez eu escutei, não sei se isso tem uma fonte nos nossos livros, mas certeza que a ideia ela é verdadeira. A palavra rico em hebraico quer dizer, a gente traduz, né? A palavra rico em hebraico se diz Ashir. Ashir quer dizer rico em hebraico. Formado pelas letras Ain, Shin, Yud e Resh. Ashir. Uma vez escutei que a palavra Ashir, com essas quatro letras, da onde tem uma dica para a letra Ain, é a própria letra Ain, já como já diz o nome, Ain quer dizer olho, Shin de Shinaim, de dentes, Yud de Yadaim, mãos, e Resh de Raglaim, pés. Então uma pessoa que ela tem olhos, dentes, mãos e pés, ou seja, saúde, essa pessoa é o maior milionário que existe, porque ele já é um Ashir, já é um rico. Como a gente fala em português, saúde vale ouro, vale mais do que ouro. Né? Então a pergunta é, será que sempre foi assim? E a gente vai ter que voltar algum tempo atrás na história para entender se será que sempre foi assim ou não. E vou falar para vocês, entre parênteses, aqui tem um privilégio. Um privilégio. Qual o privilégio, meus queridos? O fato que a gente pode fazer uma pergunta dessa. Por quê? Porque para poder fazer uma pergunta dessa, a gente tem que ter um local para se basear na resposta, que esse local tem alguma verdade, tem a verdade, o DNA do mundo, que é a Torá Kedoshá. Se não, caso contrário, como que a gente vai saber se sempre foi assim ou não? A gente não estava vivo há 100, 200, 1000, nem 2, nem 4 mil anos atrás. Como que a gente vai ter essa resposta? Quem tem a Torá tem tudo. Quem tem a Torá, Baruch Hashem, é um privilégio e tem tudo. Então a Gemara, agora sim, nos conta, essa Gemara queria contar para vocês, inicialmente é o seguinte, a Gemara no Tratado de Baba Metzia, na página Pei Zain, Amud Alev, diz para a gente o seguinte, 3 pontos muito curiosos. Ad Avraham lo yazikna. Até Avraham Avinu não havia um conceito chamado velhice. Ah, mas todo mundo fica jovem, menos jovem, mais velho? Sim, aparentemente sim. É o que a gente conhece, certeza que sim. Mas será que sempre foi assim? No way. Porque até Avraham Avinu nasceu no ano 2448 da criação do mundo, quer dizer, quase que metade da história da criação do mundo, até agora mais ou menos, não tinha algo chamado envelhecimento. Por quê? Porque a gente sabe que a Gemara conta pra gente, se a gente não sabe, que saiba agora, que Avraham e Yitzhak, pai e filho, eram muito parecidos. E um confundia, as pessoas iam falar com Avraham, falando, não, eu sou Yitzhak, não sou Avraham. Então, para que não houvesse essa confusão, Hashem colocou o conceito de envelhecimento, aí eles sabiam que Avraham é um pai, é o mais velho, via uma cara mais envelhecida, e no caso Yitzhak era o mais jovem. Mas até Avraham Avinu não havia o conceito de envelhecimento, a pessoa ficava no mesmo status físico até o último dia de vida. Fala Gemara um segundo statement, Ad Yaakov lo have chulsha. Até Yaakov não havia o conceito de fraqueza, de doença, diz Rashi. Rashi explica essa fraqueza, chulsha quer dizer fraqueza, a Gemara fala que até Yaakov, Avinu, não havia o conceito de fraqueza, e o Rashi fala que é o conceito de lo aleno, longe de cada um de nós, doença. Porque Hashem criou isso, para que a pessoa possa instruir a família, quando ele está se despedindo do mundo, o que ele quer da família, ou como dividir os bens, ou que valores ele quer que eles mantenham no mundo. E a Gemara fala um terceiro e último statement, Ad Elisha, bem depois, não havia cura para uma doença, porque a partir de Yaakov começou a ter, como a gente falou, o conceito chamado doença, longe da gente mais uma vez. Depois veio Elisha, até Elisha, essa doença não tinha cura. Quando veio Elisha, ele pediu para Hashem, aí começou a ter cura para as doenças que Hashem mandava. Ou seja, parece, meus queridos, que esse desconforto de ter doenças é uma coisa relativamente que foi nova no mundo, porque não foi sempre assim. Fato é que, mais uma vez, até Yaakov Avinu, quase que no ano 2600, 700 da criação do mundo, não tinha doenças no mundo. Todo mundo era Ashir, rico, no conceito da saúde, com certeza, pelo menos. Quer dizer, e quando veio Elisha,
que teve a doença com a cura, então qualquer desconforto que havia de saúde, tocava o telefone de Hashem, trim, a pessoa ligava para Hashem, e Hashem, com sua misericórdia, resolvia deixar a pessoa de volta para a sua saúde. Ou seja, olha que interessante, a gente olha na Gemara e a gente vê que muitas páginas de Gemara falam sobre que tipo de alimento faz bem, que tipo de alimento não faz bem, coisas relacionadas à saúde, muitas leis, tem leis de café da manhã, quanto é importante tomar café da manhã, tem muitas regras na Gemara, e aparecem algumas delas no Shulchan Aruch, e nem todas vigoram hoje em dia, porque o corpo da pessoa mudou, mas o conceito, certeza que ele existe. Ou seja, o conceito, pessoal, é interessante. Não havia doenças, depois quando teve doença não tinha cura, e a partir de Elisha, houve a doença com a cura. E muito interessante, se a gente olhar hoje para o mundo, a gente vê, por exemplo, o conceito de a indústria hospitalar, remédios e daí por diante. Isso mesmo, nada disso era um big issue. Por quê? Porque antes não tinha doença, até Yaakov, e depois de Elisha, um período bastante depois, quando via a doença, vinha junto com ela a cura. A pessoa pedia para Hashem e curava. Então todo esse conceito que a gente acha que hoje é normal, médicos, remédios, hospitais, uma indústria gigante, era algo muito novo, vamos dizer assim. Era, por um lado, pior, por outro lado, na verdade, muito melhor, não é? Porque, sem desmerecer a profissão de quem trabalha para medicina, mas tenta imaginar o antigamente, meus queridos. Não havia necessidade de médico nenhum. Inclusive, olhem que interessante, a Gemara conta para a gente que havia algo chamado Sefer Harefuot, um livro das curas, que trazia que procedimento a pessoa precisava fazer para se curar. Por exemplo, a Gemara conta que fulano tinha uma certa dor de barriga, então ele comia tal ingrediente, ou caminhava, ou misturava uma coisa com a outra, ou dava uma cambalhota, sei lá, procedimentos aleatórios, que a gente não entende hoje, mas estavam relacionados com a cura daquela doença, e that's it. Era só alegria. Então acompanhe comigo, pessoal, imaginem que top. Sabe que, olha, fizeram remédios e tratamentos e hospitais, tudo isso era resolvido num livro chamado Sefer Harefuot, o livro das curas. Alegria total, saúde. E hospital talvez serviria hoje em dia só para maternidade, só para alegrias. A pessoa vai dar luz, vai para o hospital, mas não precisaria do conceito loleno de hospital para ninguém. É um sonho de consumo da humanidade, do mundo. Imagine o PIB de cada país, quanto que gasta no budget anual com saúde, com plano de saúde. Tenta imaginar uma família que não precisa pagar plano de saúde. É uma economia monstruosa. Por quê? Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim como a gente veio ouvindo até agora. Só que, curiosidade de todos, tá bom. Então, antes não tinha doença, depois teve a doença, depois apareceu com Elisha a cura. E fazia tefilá, e depois teve esse Sefer Harefuot, esse livro das curas que a pessoa olhava, procurava lá no index, lá, tal doença, e puf, cura X, tomava atitude da cura e era curada. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, cadê esse livro? E por que hoje em dia não tem mais o livro? E por que tem que surgir hospitais, remédios, daí por diante? É por causa da falta do livro, desse Sefer Harefuot, desse livro das curas. O que aconteceu? Como que a gente vai saber? Isso a gente já respondeu. Quem tem Gemara, quem tem Torá tem tudo. Gemara conta pra gente no Tratado de Brachot, na página 10b, o seguinte. Havia um rei chamado Hiskiau, um rei dentro do povo Yehudi. Ele pegou esse livro chamado Sefer Harefuot e ele deu um fim nele. Está escrito Ganaz, ele guardou, escondeu o livro das Harefuot. Peraí, Habibi, você tinha o tesouro na mão, devia ter feito 40 mil xerox, guardado um em cada lugar para todo mundo poder ter esse livro e nunca se perder. O que aconteceu com o rei Hiskiau, que ele guardou, escondeu, melhor dizendo, o livro das Harefuot das curas? E mais ainda, queridos, a gente vê que ele nunca foi criticado por isso, ele foi, pelo contrário, foi uma coisa vangloriosa que ele fez. A pergunta é, qual é a lógica do que ele fez e o que sobrou para a gente aqui? Então,
Imaginem que sonho seria viver com o livro da cura. Qualquer problema que a pessoa tinha, ele procurava A, B, C, D, abria como se fosse no dicionário, puf, abria lá e tinha cura, tiro e queda. Qual foi a lógica de Hiskiau? Os Rishonim, os comentaristas, falam para a gente o seguinte: o pessoal tinha algum desconforto de saúde, ele lia, sentia o que era, achava a categoria, ia no livro lá, do Sefer Arifot, esse livro das curas, e receita, resolvia aí, Hazak Baruch, pronto. Mas, um minuto, então qual o problema com isso? Por que Hiskiau escondeu? Porque eles esqueciam algo muito importante, preste atenção, Hashem. Porque se Hashem, longe de nós, mandou uma doença para fulano, ou fulana, o que acontece isso? Isso acontece que aqui tem alguma mensagem de Hashem para a pessoa. Não que a gente fica lendo, não quer dizer que a pessoa é ruim, Deus me livre, nada disso, é errado. Mas alguma mensagem, certeza que tem para a pessoa. Então, a pessoa recebia a mensagem, o que ele fazia com a mensagem como se fosse? Rasgava ela. Como que rasgava a mensagem? Procurava o Sefer Arifot, curava e esquecia de Hashem. Então Hiskiau achou por bem, falou o seguinte: olha, eu vou guardar esse Sefer Arifot, ninguém nunca mais vai achar ele, para que quando a pessoa tenha um aperto, ele se lembre de por que teve o aperto, que é voltar para o source, para a origem do aperto, que no caso é a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, a razão que hoje tem médicos, remédios, hospitais, tratamentos, buft, inúmeros, eu podia ficar falando aqui meia hora sobre isso, a razão que hoje em dia a gente tem toda essa indústria é porque Hiskiau guardou o Sefer Arifot. E porque ele guardou o Sefer Arifot e escondeu? Por uma razão, para que a pessoa não esquecesse de Hashem, resolvesse tudo no pif-paf, e a pessoa ia acabar esquecendo de Hashem. Então Hiskiau achou por bem, e Chachamim parece que concordaram com isso, porque a gente não vê nenhuma crítica a isso, guardar, esconder o Sefer Arifot, o livro das curas. Imagina só que mudança no mundo. Haveria ambulâncias, hospitais, médicos, tudo isso se mudou com Sefer Arifot. Porque Hashem falou, esqueceram de mim. Deve ser, pessoal, fiquei pensando, que para Kadosh Baruch Hu ter concordado com essa atitude, para os Chachamim terem concordado com essa atitude, tem que ser, meus queridos, que para Hashem vale tudo o conceito que lembrem Hashem falando de mim, maiúsculo. Na verdade, Hashem sempre vive conosco, importante falar isso. Hashem falou, só que será que a gente vai estar vivendo junto com Hashem? Hashem está sempre abraçado com a gente. A pergunta é, será que nós vivemos com a Kadosh Baruch Hu? Hashem falou, olha, uma vez que a pessoa tem Sefer Arifot, e com o passar do tempo as pessoas acabaram esquecendo de mim, Hashem falando. Então, Hiskiau viu, de uma forma muito inteligente, quase que profética, que tinha que guardar esse Sefer Arifot. A certeza de quem vê Hashem constantemente não precisa de lembretes de Hashem. Daqui a gente aproveita para aprender uma lição que Rahamim contou para a gente, que se loleno uma doença vem para que a pessoa se lembre de Akadosh Baruch Hu, a pessoa que constantemente, quando ele fala na Midah, por exemplo, Baruch Ata Hashem Rofeh Cholei Amo Yisrael, ele pede pelos enfermos, mas enquanto a partir ele também agradece que ele está saudável, ela está saudável. Essa pessoa, Hashem fala, a pessoa já está me reconhecendo, então não preciso mandar nenhum lembrete para ele. Aqui a gente aprende quanto que é importante na Midah, ou de vez em quando falar inglês, português, castelhano, é um idioma que a pessoa sinta-se confortável. Hashem, muito obrigado por deixar eu e minha família saudável. Hashem fala, a pessoa já está me lembrando, não preciso mandar nenhum lembrete para ela, ou para ele. Porque Hashem tem uma sede enorme, ele não abre mão de que nós tenhamos um kesher, uma ligação direta com ele. Hashem fala, eu não consigo abrir mão disso daqui. Pessoa que é inteligente, consciente, lembra de Hashem, sem os lembretes, então essa pessoa parece que tem uma vida um pouco mais tranquila e muito mais contactada e ligada com Hashem. Eu lembro até que é mais difícil quando a pessoa está tudo bem lembrar de Hashem, né? Eu lembro até de uma história que eu li, verdadeira, que havia um senhor que ele, fazendo a história um pouco mais curta, havia um senhor que ele começou a crescer no mundo dos imóveis em Israel e de repente ele começou a ter algumas construções, alguns imóveis para alugar em Tel Aviv, e apareceu uma oportunidade de ouro. Assim, alguém chegou para ele com uma oportunidade de ouro.
Na verdade, a gente vai ver daqui a alguns segundos que era uma grande furada. Mas, aparentemente, parecia aquela oportunidade de ouro. Falou, olha, tem aqui uma oportunidade mais barato do que o preço de mercado, só que, tem sempre só que, ele teria que investir um valor muito grande, esse senhor, e ele não tinha esse valor, então ele teve que pegar dinheiro emprestado, alavancou, para que ele pudesse fazer parte dessa nova empreitada no mundo das construções. Depois de um tempo, percebeu-se que aquilo tudo não era um bom business deal, e aquele senhor, quase que da noite para o dia, foi de um senhor muito bem-aventurado para um senhor muito sem aventura nenhuma. Acabou não só perdendo o que tinha, como também devendo dinheiro que havia pego emprestado. Um dia, ele foi num escritório onde ele foi tentar reorganizar as dívidas dele em Tel Aviv. Ele olhou para aquele prédio e falou, puxa vida, esse prédio um dia foi meu. Eu era quase dono do prédio inteiro e hoje eu estou devendo dinheiro para pagar minhas dívidas e tentar ficar 0 a 0. Quer dizer, uma situação, infelizmente, muito desconfortável. Ele termina a reunião naquele prédio, ele sobe na cobertura do prédio para olhar para Tel Aviv, aquela vista maravilhosa, relaxar um pouquinho a cabeça depois de tudo que ele passou, que parecia um pesadelo mesmo, e era. Ele sobe no último andar, na cobertura do prédio, e ele fala, olha, puxa, olha, esse prédio inteiro olhando para baixo era meu, quase que inteiro, e eu fiquei sem nada. Ele vai respirar um pouco de ar no último andar do prédio, ele sai para o terraço, fecha a porta, bate a porta, ele fica lá um pouco, ele quer voltar, e ele lembra que aquela porta só abre por dentro e não por fora, ou seja, ele estava trancado. Ele deixou o celular embaixo no escritório onde ele foi renegociar as dívidas, estava sem nada. Ele falou, olha, eu vou ficar aqui em cima, ninguém vai lembrar de mim, eu preciso me resolver de alguma forma, ninguém nem sabe que eu estou aqui nesse último andar. Então, ele tinha alguns shkalim no bolso, moeda de Israel, e ele falou, olha, minha solução é preciso viver, eu vou ficar aqui quanto tempo? Passou 20 minutos, meia hora, começou a gritar, ninguém percebeu que ele estava lá em cima, um prédio muito alto. Ele começa a jogar umas cédulas de dinheiro para baixo, e ele olha lá embaixo, as cédulas rodando e caindo, e as pessoas andavam, achavam dinheiro no chão, pedestres caindo lá de cima, pegavam dinheiro e continuavam andando. Ele falou, puxa vida, a única coisa que eu tenho para jogar era o dinheiro, eu fiquei sem dinheiro agora, algum troquinho que eu tinha no bolso, e eu continuo aqui em cima na cobertura do prédio. Ele continua na cobertura do prédio, ele olha para um lado, para o outro, ele encontra um pouco de material de construção. Ele fala, olha, minha última solução é começar a jogar lá para baixo. Esse senhor pega lá o material de construção, começa a jogar uma pedrinha, outra, um martelinho que tinha lá, um pouquinho, tinha lata de tinta, ele falou, não vou jogar tudo isso que vai prejudicar alguém, mas começou a jogar pedras, tudo que tinha lá de material de construção, ele começou a jogar. De repente, o pessoal que estava passando lá embaixo começou a ficar muito bravo. Estava caindo pedras lá de cima tal, e ligaram para a polícia sobe lá em cima para ver quem é o louco que estava jogando isso, empurram a porta, abrem, o moço estava lá e falou, muito obrigado, vocês vieram me salvar. Depois ele teve que se resolver com a polícia, mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, aprendi uma coisa muito interessante daqui. Eu fiquei jogando dinheiro aqui de cima, as pessoas passavam, pegavam o dinheiro, ninguém nem olhava para cima. Quando eu joguei pedras, todo mundo começou a reclamar, chamou a polícia para ver quem era o louco que estava jogando as pedras lá de cima. Na vida, muitas vezes é a mesma coisa, pessoal. Quando a gente Baruch Hashem, até os 120 com saúde todos. Quando a gente tem saúde, a gente acaba esquecendo de Hashem muitas vezes. De falar thank you, obrigado, que Ashir de verdade é Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim, como a gente falou no primeiro minuto do Shiur. Saúde vale ouro, mais do que ouro, dinheiro, vale tudo. Em contrapartida, ele falou, quando eu comecei a jogar as pedras, aí lembraram de mim. Ou seja, Hashem queria ter uma relação com cada um de nós. Então, Hiskiau achou por correto, de uma forma correta, guardar o Sefer Refuot, e até hoje a gente não tem mais ele, para que a pessoa, quando não precise, lembre de Hashem num caso de desconforto. Como que a gente se liga com Hashem, pessoal? Outro dia um jovem, estava conversando com ele e falou, Rabino, estou tentando me conectar com a Hashem, mas eu não estou conseguindo. Às vezes acontece, é normal, a pessoa oscila, é normal. Mas eu falei para ele, olha, eu fiquei pensando um pouco, falei, talvez uma dica seja a seguinte. Vou te ensinar algumas palavras mágicas. Ele falou, sério, tem uma segulá? Eu falei, é muito mais do que uma segulá. Ele falou, sério? Eu falei, é. Eu falei, não é o que você imagina, mas tem. Pessoal, simples, mas muito poderoso.
Se a pessoa pega um copo d'água, um suco, alguma coisa, qualquer líquido, que a brachá dele é sheakol niheh bidvaro, tudo menos suco de uva ou vinho, a pessoa fala Baruch atah Hashem, e entende que Hashem é a fonte de tudo, Baruch, quer dizer, é fonte, Hashem é fonte de tudo, atah Hashem, normalmente está escrito Baruch, quer dizer bendito, benedito, isso é bendito, pessoal, quer dizer que Hashem é a fonte de tudo, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, tradução, que Hashem é o big boss do mundo, sheakol niheh bidvaro, tudo existe pela palavra de Hashem. Pessoal, se a pessoa foca nessa brachá, em vez de fazer a brachá em 3 segundos, faz ela em 7. Uma diferença de 4 segundos. E a gente tem esses segundos no nosso dia, Baruch Hashem. Uma vez por dia, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, sheakol niheh bidvaro. Lembra que tudo que existe hoje no mundo, e tudo que vai acontecer na minha vida hoje, veio por vontade de Hashem. Isso muda o dia da pessoa. Tudo. Sheakol, everything, niheh, existiu e existe bidvaro, pela palavra, pelo davar, pela palavra de Hashem. Isso é viver com Hashem durante aquele dia todo. Só que para isso funcionar tem que fazer a brachá só fazendo a brachá. Se estiver mexendo no celular, fazendo outra coisa, não adianta. Para uma vez por dia. Pessoal, muda o dia da pessoa. E quando se fala de emuná, de confiança em Hashem, sabem que a gente, muitas vezes, eu aprendi uma coisa muito interessante, às vezes a gente paga para sofrer um pouco, né? Montanha-russa, elevador, aqueles elevadores que caem lá do último andar de Disney, montanha-russa que a pessoa sobe e quase que cai, fica de ponta cabeça, e vai no escuro e vai no claro. A gente paga para não sofrer, vai ter adrenalina, vamos chamar assim, fica mais bonito. E por que a gente não fica preocupado quando a gente sobe naquele carrinho da montanha-russa? Por que a gente não fica preocupado quando a gente sobe naquele elevador que cai lá do 50º andar, de uma vez e sobe de volta, no parque de diversão? Porque tem aquela barra de segurança. Tem aquele cinto de segurança que prende a gente. E a pessoa vai lá para curtir, se ele gosta desse tipo de aventura. A mesma coisa, pessoal, é com emuná. A pessoa que tem emuná em Hashem, essa pessoa está com cinto de segurança amarrado em Hashem, as situações da vida que todo mundo tem, faz parte da vida, aquelas turbulências maiores ou menores, a pessoa que está amarrada, ele fala, olha, vai chacoalhar, mas do banco do avião eu não vou cair. Por quê? Porque eu sei que eu estou preso aqui no cinto de segurança, eu sei que eu estou preso no cinto de segurança da montanha-russa, do carrinho, eu não vou cair. Mesma coisa com as tribulações da vida. Quando a pessoa está amarrada em Hashem, aí não tem erro. Se ele está amarrado em outra coisa, talvez a outra coisa não vai ter força para ele, não vai querer ajudar ele, mas a Kadosh Baruch Hu ama a gente, ele está sempre querendo ajudar a gente. Emuná, estar amarrado no lugar certo, entender que o nosso cinto de segurança é Hashem. Quando a pessoa está amarrada no cinto de segurança, ele não tem o que temer. Eu vi um Malbim, que é um dos comentaristas, sobre o Tanakh, sobre o Chumash também, mas no caso aqui é sobre o Tanakh, no 5º Perek do livro de Iov, ele menciona uma história que todo mundo conhece, algo maravilhoso. Diz ele o seguinte, diz o Malbim o seguinte, os irmãos de Yosef, a gente lembra da história lá de Bereshit, estavam incomodados com Yosef. Ficaram com ciúmes dele, daí por diante, óbvio que eles eram as 12 tribos, tinha razões muito mais elevadas e profundas, mas algum erro teve. E, na superfície, pelo menos com certeza, eles estavam incomodados, e essa é a verdade, de alguma forma, com o trato que o pai de Yosef, Yaakov, pai de todos eles, estava dando para Yosef. Eles ficaram muito chateados com ele. Falaram, a gente tem uma solução. Cádiz grande. Isso mesmo. Vamos matar esse menino. No fim, acabaram vendendo Yosef para se desfazer do problema. Pronto, agora o problema não existe mais. Em vez de lidar com o problema, a gente mata o problema, joga ele longe, ou vende ele, e vendendo Yosef para longe, e os irmãos voltam para casa tranquilos, e achando que Yosef era uma página na história do mundo que desapareceu. Halas, acabou. Qual foi a consequência da história? Pessoal, olhem que observação maravilhosa, diz o Malbim. Qual foi a consequência da história? Consequência de história, se a gente apertar o fast forward, para frente, alguns anos, o que a gente vê? Yosef sentado no posto de vice-presidente, na verdade era mais do que presidente, ele era o presidente do Egito, porque o Paró, que estava naquela época, era só algo de nome, não exercia nada. Então Yosef, ele que comandava toda a potência do Egito e do mundo, porque o Egito naquela época era a potência mundial,
E economicamente, a Torá conta para a gente, na época de Yosef, dos irmãos, das 12 tribos que estavam passando por fome no mundo. O único lugar que tinha comida era no Egito. Yosef era o Big Boss. Então Yosef era o presidente, como se fosse da Casa Branca lá, mesa oval, no Egito. Yosef estava cuidando do mundo, e não só do mundo, dos irmãos, porque os irmãos depois vieram para o Egito pedir para comprar comida daquele homem que nem sabiam que era Yosef. Agora diz o Malbi, como que Yosef chegou a virar o rei do Egito, virar o CEO do Egito, o ministro da fazenda do Egito? Diz ele, se você prestar atenção na história, os irmãos, quando queriam matar ele, acabaram vendendo ele, falaram, vamos se desfazer dele, venderam para um, para outro, até que ele acabou no Egito. O mandar ele embora foi justo o segredo do sucesso de quem? De Yosef. Então diz o Malbim, olha só que magnífico, pessoal. A Torá vem contar para a gente o seguinte, não pense você que às vezes jogando o problema lá longe, ou a pessoa, a vítima lá longe vai resolver. Quando uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer, e não só que ela tem que acontecer, ela vai acontecer justo via quem não queria. Tem outro exemplo também que me lembrei agora, o Stapler traz no livro dele, simples. Quem mais queria matar o salvador do povo Yehudi, no caso Moshe Rabbeinu, foi o Paró. Quem criou o salvador do povo Yehudi? Quem pagou as aulas de inglês dele? Quem mandou ele para a escola? Paró, porque o Moshe Rabbeinu cresceu no palácio do Paró até os 17 anos de idade. Ou seja, emuná é entender que tudo o que Hashem quer que aconteça, vai acontecer. A gente pode tentar enrolar os planos, mas a gente nunca vai conseguir. Não só que não vai conseguir, como que a gente vai acabar sendo o shaliach, o emissário, para que isso aconteça. É algo maravilhoso entender que a Kadosh Baruch Hu comanda o mundo inteiro. Não coisas grandes, nações, potências, isso é óbvio. Mesmo alfinetes. E olhem que curioso. Anos depois que Yosef estava no posto, Yosef falece, e aí depois que Yosef faleceu, começou o processo de escravidão de Bnei Israel, do povo Yehudi. Agora a pergunta que tinha é, como pode ser que o novo faraó sobe no poder, não tinha gratitude por Yosef? Yosef, que faleceu, tem a foto dele lá nos jornais do Egito, que ele foi o homem que por anos e mais anos e mais anos coordenou toda a parte econômica do Egito. Então como que ele vai lá e escraviza o povo de Yosef? Então a Torá conta para a gente isso de forma muito curiosa. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, passuco famoso, que veio um rei novo no Egito, Asher lo yada et Yosef, que não conhecia Yosef. O Kli Yakar fala sobre esse passuco algo powerzíssimo. Diz o Kli Yakar o seguinte, o que quer dizer que veio um rei novo no Egito que não conhecia Yosef? Como que ele não conhecia Yosef? Todo mundo conhecia Yosef. Yosef era uma pessoa famosíssima antes de falecer. E depois que ele faleceu também, todo mundo sabia da história de Yosef ter comandado o país. Quando tem o presidente no país e ele sai do mandato, pode ser que a gente gostou dele ou não gostou, mas no caso todo mundo sabe quem foi o presidente do mandato passado. Yosef foi um homem que transformou o Egito e floresceu o Egito. Como está escrito Asher lo yada et Yosef, que não conhecia Yosef? Como pode ser que esse novo faraó não conhecia Yosef? Ele é lunático. Então diz o Kli Yakar algo powerosíssimo. Diz o Kli Yakar o seguinte, não é que ele não conhecia Yosef, claro que ele conhecia Yosef. Veio um rei novo no Egito que não prestou lo yada, não prestou atenção na lição de Yosef. O que quer dizer isso? É o seguinte, não dá para você ser mais perto do que Hashem. Aprenda de Yosef que os irmãos tentaram vender ele. Olha que power. E os irmãos não conseguiram, não só que não conseguiram, que foi isso que foi o jackpot que fez Yosef virar o CEO do Egito. Foi os irmãos que acabaram causando isso sem querer. Então agora você parou, vai tentar o quê? Matar o povo Yehudi. Mas você não aprendeu de Yosef? Quando uma coisa não é para acontecer, não força porque ela não vai acontecer. Então assim leu o Kli Yakar o passuco, olha que maravilhoso. Vayokom melech hadash al Mitzrayim, apareceu um novo rei no Egito, Asher lo yada et Yosef, que ele não soube da história de Yosef. Quer dizer, todo mundo sabia da história de Yosef. Falou, sim, soube, mas não prestou atenção, foi bobo. Porque ele não percebeu da trajetória da história de Yosef. E quando algo tem que acontecer, Habib, tiro e queda, ninguém faz com que isso não aconteça, porque quem comanda o mundo é a Kadosh Baruch Hu.
fato é que a gente viu que Yosef, de fato Paró não aprendeu a lição e Moshe Rabbeinu saiu do palácio de Paró. Paró pagou as contas de Moshe Rabbeinu. Quando a gente olha para o mundo, meus queridos, e para os fatos do mundo, com os óculos 3D de Hashem, tridimensional, vendo Hashem por trás de tudo, é outra vibe. Não é tal pessoa me fez, tal pessoa me ajudou, tal pessoa me prejudicou, tal pessoa me deu carona. É verdade, a gente precisa agradecer a pessoa, porque é o que a gente está vendo. Mas atrás de cada fantoche, pessoal, tem uma mão. Quando a gente vê, quando uma criança vai num aniversário, por exemplo, então ele está sentado lá, ele vê os bichinhos lá pulando, os fantoches pulando de um lado para o outro, naquele teatrinho. Então a criança vê o bonequinho pulando lá, o sapinho, o Mickey, a Minnie pulando lá. O adulto, o que ele vê? Ele sabe que ele vê o fantoche, mas ele sabe que tem uma mão atrás do fantoche. No mundo de Hashem é a mesma coisa. Uma criança vê que tal pessoa não me deu carona, tal pessoa me prejudicou, tal pessoa não me falou bom dia, tal pessoa, etc. e tal. Assumindo que é verdade. Ou o contrário também. Uma pessoa me ajudou, me deu trabalho, me ajudou, me deu uma dica de trabalho, tudo isso é verdade. Mas um adulto vê atrás disso não o fantoche, vê a mão de Hashem que tem por trás. Pessoal, isso é impactante. Óbvio que isso quer dizer. Quando alguém nos fez mal, então óbvio que a gente não vai falar para o cara muito obrigado. Certeza que não, ninguém gosta de ser machucado, de ficar triste. Mas entender deep down que foi Hashem, não foi a pessoa. Se Hashem não quisesse, não ia acontecer. Ou, quando alguém nos ajuda, nos faz um favor, óbvio que a gente tem que agradecer a pessoa. Mas Habib, deep down, não tem que idolatrar a pessoa, porque não foi a pessoa, foi Hashem. A pessoa merece a Karatatov, gratidão, porque ele me ajudou, ele foi o Shaliach de Hashem, o enviado de Hashem, para me fazer bem. Mas deep down, quem que fez o acontecer foi Hashem, não foi a pessoa. Tem que agradecer, se quiser agradecer a pessoa, deve, mas não esquece de agradecer também, vírgula, Hashem. Olha a diferença, pessoal, de ver o fantoche ou ver a mão que está atrás do fantoche. Tem um Beta Levi, que para mim é um dos que mais me marcou no livro inteiro dele. Ele, já que a gente estava falando de Yosef, eu lembrei desse Beta Levi, ele pergunta como que Yosef virou o Big Boss do Egito. A gente falou que os irmãos venderam assim que ele chegou lá, mas qual foi o último episódio que fez ele subir? Então olhem que interessante, meus queridos. Tem um passuco na Torá, em Parashat Miketz, logo no começo de Parashat Miketz, lá no Sefer Bereshit, Vayhi Miketz Shnatayim Yamim, passaram alguns dias, depois de 2 anos, né? Quer dizer, depois de 2 anos de tempo, que Yosef estava na prisão, Paró Cholem, aí Paró sonhou, Veineu Medalheior, ele sonhou com as vacas gordas, vacas magras, aí por diante, e aí precisavam de um intérprete de sonho. Esse intérprete acabou sendo Yosef, e Yosef interpretou, então Paró falou, uau, você é muito, muito inteligente, deixa eu te usar para o meu palácio, para o meu poder, para o meu trabalho lá no palácio. E aí acabou Yosef subindo de posto. Quer dizer, o que fez Yosef subir de posto é o que o passuco fala. Depois que Paró sonhou, Yosef já estava 2 anos na prisão, ele sonhou, e aí, por conseguinte, o único que sabia interpretar o sonho era Yosef, então isso fez com que Yosef ganhasse um pulo do Paró. Paró viu como ele é inteligente e subiu ele de posto, subiu, até que Yosef virou o Big Boss do Egito. Diz o Beta Levi, assim que a gente lê o passuco, mas está errado. Como assim está errado? O passuco acabamos de ler, a gente leu o passuco palavra por palavra, diz ele está errado. É o seguinte, pessoal, olhem que diferença. Diz o Beta Levi o seguinte, Yosef, chegou o tempo de Yosef sair da prisão. Porque Hashem falou, Yosef, por 2 anos você vai ficar na prisão, depois de 2 anos você não vai mais ficar, acabou o tempo desse desconforto de estar na prisão. O que aconteceu? Então, não é que Paró sonhou e por isso Yosef saiu da prisão que precisava de intérprete, errado. Já que chegou o momento, olhem que power, pessoal, diz o Beta Levi, de Yosef sair da prisão, chegou o tempo, acabou, tchau. Por isso que Paró sonhou, e aí sim Yosef saiu da prisão. Não que graças ao sonho de Paró que Yosef saiu da prisão, está errado. Já que Yosef precisava sair da prisão, então, por tabela, Paró teve que sonhar e Yosef foi interpretar o sonho e tirou ele da prisão. Algo magnífico é entender que a causa não é o fato,
é a vontade de Hashem que fez isso acontecer. Quer dizer, fora a leitura do Passuca, é uma visão completamente muito mais ampla do mundo, algo maravilhoso. Quando a pessoa fala, eu justo fui na festa do fulano, exemplos práticos, e fulano falou comigo, e justo naquele dia eu achei um novo despachante, achei uma nova forma de importar pagando menos imposto, justo naquele dia eu achei minha outra metade para casar, se eu não tivesse ido, etc e tal, eu consegui um novo contador, tá errado. Tá errado. Como assim tá errado? Foi lá que eu conheci na festa, aquele contato, aquele network, minha outra metade, tá errado. Como assim tá errado? Não. Hashem falou que chegou a hora de você achar um novo business, uma nova forma de pagar menos imposto, um novo sócio, um novo fornecedor, um novo cliente. Por isso Hashem te colocou na festa, mas não foi a festa. A festa foi uma consequência. A causa foi Hashem. E quando a gente percebe isso, pessoal, a gente olha para cima para agradecer, não só para a pessoa que está à nossa frente na vertical, na horizontal, a gente lembra da vertical também. Diferença gigante. Outro exemplo, pessoal. A pessoa está há anos sem ter filhos, lo aleno. De repente ela fala, uau, fui em tal médico, ele achou uma forma de resolver o problema. Mabruk, Mazal Tov. Aí ele fala, mas a gente já estava casado faz 10, 15, 20 anos, cada dia é muito sofrido. E aí de repente, puxa, se a gente tivesse conhecido esse médico antes, teria mudado a nossa vida. Errado. A gente só conheceu o médico porque Hashem falou, agora que chegou a hora, por isso que eu vou deixar você encontrar aquele médico. Quer dizer, uma diferença estronda na vida. Quem vive com a Kadosh Baruch Hu não foi um médico. O médico foi um shaliach, ele merece um thanks, merece um muito obrigado, e a karatatov, gratidão, mas foi Hashem. O adulto vê a mão que está atrás do fantoche, a criança vê só o fantoche. Viver como adulto na vida é entender que tem Hashem por trás. Não foi o médico, não foi o professor, não foi o Rav, não foi nada disso. Isso foi consequência de Hashem. E nessa fase final do shiur, meus queridos, queria contar para vocês um segredo. Falar baixinho. Sabem que Rav Chaim Volozhin, no seu livro Nefesh HaChaim, no terceiro capítulo, ele fala algo que talvez seja famoso, mas é importante saber quem falou, Rav Chaim Volozhin, no terceiro capítulo. Ele fala 3 palavras que tem que acompanhar o Yehudi onde ele for. Ein, od, milevado. Ein, não tem, od, mas ninguém, milevado, fora ele. Quer dizer, fora Hashem, que é o big boss do mundo, é o patrão do mundo, patrão dos patrões, não tem nada fora Hashem no mundo. Independente de quem for a pessoa, diz o Nefesh HaChaim, isso traz salvação para a pessoa. Seja a pessoa tzadik, não tzadik, a pessoa que mentaliza isso, e quanto mais ele fala isso, mais ele para e pensa sobre isso, mais ele vive isso vira parte do sangue dele. Pessoal, ein, od milevador, não tem nada fora Hashem. Uma pessoa que pensa isso, está escrito, nada de ruim pode afetar ele. O próprio Beit HaLevi conta que na época da guerra, ele precisava atravessar de um lugar, de um lado para o outro, e havia os nazistas, e ele falou para as pessoas que estavam com ele, pensem em od milevador. Pronto. As pessoas pensaram isso, mas mentalizaram isso e trabalharam sobre si. Todo o tempo que eles estavam pensando sobre isso, não foram prejudicados. Em um momento eles titubearam, assim, levaram um susto, pararam de pensar, o nazista vem contra o deles, eles voltaram a pensar em od milevador, não tem nada fora Hashem, voltaram e foram salvos. Por quê, pessoal? Porque diz o Nefesh HaChaim, aqui é muito mais do que uma segulá, queridos, sem desmerecer nenhuma segulá. Em od milevador não tem nada fora Hashem. Quem está com Hashem está com a maior proteção do mundo. Então nada de errado pode acontecer para a pessoa, e mais uma vez diz o Nefesh HaChaim, isso não depende de quanto tzadik ou não tzadik a pessoa é. A pessoa fala isso de verdade, vive isso. Quanto mais a pessoa vive isso, nada pode prejudicar a pessoa em nenhum momento, em nenhuma situação. Eu queria terminar com essa última parada aqui no Shur, de uma novidade que eu acho que tem a ver com o Emuná também. Nunca tinha pensado nesse prisma, mas quando estava preparando o Shur hoje, me veio
essa novidade, então eu coloquei aqui dentro do shiur que eu faço questão de falar para vocês que isso está diretamente ligado com o Emuná. O Gemara conta para a gente, em Baba Metzia, na página 85a, o seguinte, história que acho que é famosa, Rabi Yehuda nasceu um dos grandes homens, não só da Gemara, de toda a história do povo Yehudi. Rabi Yehuda nasceu, mais conhecido como Rebbe, na Gemara. Apareceu um cabrito perto dele, e de repente esse cabrito veio correr assim perto dele, ficou perto das pernas dele, e falou para Rabi Yehuda Nassi, Rebbe, me proteja, me proteja. Por quê? Falou porque eles querem me levar para Shchitá, para o abate. Aí Rebbe falou para esse cabrito, olha, Habibi, lech, que lekach no tzarta, vai para lá, você nasceu para isso. O cabrito, a função dele é tirar lã e depois virar carne, essa é a função dele, cada um tem sua função. A Gemara conta para a gente lá em Baba Metzia, que porque Rebbe falou isso para o cabrito, ele teve dores fenomenais por anos, onde está escrito que se escutava o grito dele de quilômetros de distância. Era como um tipo de pedra no rim que ele teve, mas algo assim assustador. As pessoas ficavam com medo de passar perto, de escutar o grito que Rebbe teve. E por que ele teve? Porque ele falou para o cabrito, olha, que chegou perto dele, assim, se encolhendo, falou, olha, eles querem me fazer shritar, eles querem me matar. Rebbe falou para ele, com toda a delicadeza, não gritou, não falou nada de feio, ler, que lekach no tzarta, vai, que para isso que você veio para o mundo, falou Rebbe para o cabrito. Por que ele fez de errado? Por que Hashem deu esse desconforto nele de dores de pedra no rim, assim, algo assustador assim? Rebbe ficou anos com essas dores. Tem uma bomba aqui de mensagem, pessoal, presta atenção. A Torá está contando para a gente que isso tem a ver com Emuná, eu acho. Com confiar em Hashem. Com olhar o mundo com óculos 3D, de uma forma mais sofisticada. É o seguinte, no nível de Rebbe, óbvio, Rebbe fez um erro muito, muito pequeno, né, mas uma conta para a gente aprender. Se o animal veio para ele, não é por acaso. Porque ter emuná é entender que tudo que acontece na nossa vida caiu lá porque tinha que cair lá. Não é nada por acaso. Óbvio, se cai um papel no chão também não é por acaso, mas estou falando coisas um pouquinho maiores. Veio o cabrito lá, Rebbe falou para ele, olha, vai porque você nasceu para isso. Um minuto. Rebbe falhou 0,001 no nível gigante dele de entender que se o cabrito veio para ele, aquela situação, uma situação que a gente está falando para ele, olha, se ele veio para você que ele precisa de um apoio, mesmo o cabrito no nível de Rebbe, ele deveria ter falado uma palavra um pouco mais bonita, acolhido ele. Então, o Yehudi, quando anda numa situação e ele não entende que isso aconteceu, ou ele está lá, justo estava em tal lugar. A Bíblia não é justo. Você foi cair lá por querer. Hashem te colocou lá. Ah, você não sabe, eu passei lá sem querer. Não existe nada sem querer. Você tem que entender que se apareceu uma pessoa na frente dele pedindo ajuda, porque Hashem falou, mas ele está sempre na porta da sinagoga. Peraí. Se ele está naquela sinagoga e eu estou naquela sinagoga, ele pediu ajuda para mim, então eu preciso parar, dar alguma atenção, às vezes no caso uma ajuda monetária. Nada é por acaso, pessoal. Hashem depois vai falar para o pessoal, olha, eu te mandei um shaliach para te dar uma mitzvah e você perdeu ela? Como? Ele está o dia inteiro na porta da sinagoga. Não, peraí, eu mandei para você. Cada pessoa tem que ver que cada situação que acontece na nossa frente é para a gente. Cada adversidade não é para ir contra a gente, é para fazer a gente crescer. E cada oportunidade é uma oportunidade de crescimento. Ter emuná, meus queridos, é olhar para cada situação que se Hashem coordena o mundo, nada acontece por querer. Então, Hashem me colocou lá naquele momento porque eu precisava estar lá. É ter certeza de Hashem nas nossas vidas. Ein od milevado, não tem nada fora Hashem. Contar uma história, com isso a gente termina, uma história que eu escutei uma vez do senhor que faleceu relativamente jovem, chamado Rav Zecharia Wallerstein, Zichron Libraha. Ele conta uma vez que havia um político que ele teve um caso de milhões de dólares contra ele e foram na corte e havia esse político contra outra pessoa. Essa outra pessoa falou que tinha uma menina, que ela é uma menina menor, e
esse político pegou essa menina e matou ela. E o corpo dessa menina desapareceu. Então, o advogado do lado da família da menina estava vindo incriminar o político. E falou lá no juiz, tirem as conclusões de vocês, a menina nunca mais apareceu. A última vez que a gente viu foi o político conversando com ela, ela desapareceu. Aí começou a esquentar o negócio lá no tribunal e queriam fazer o político de verdade ficar convicto à prisão e pagar milhões para aquela família que desapareceu com a menina. Até que o advogado político falou, agora é minha vez de falar. Ele falou o seguinte, olha, eu escutei toda a história de vocês, de fato o político, ele era meu cliente, ele estava a última vez foi visto com a menina desapareceu, mas eu recebi um telefonema dessa menina, que ela estava no México, e ela está chegando hoje aqui nos Estados Unidos. E já que ela está chegando nos Estados Unidos, eu contei para ela que a gente tem uma reunião aqui na corte, e ela falou que, já que ela gosta tanto do político, que é meu cliente, dizendo o advogado político mais uma vez na corte, ela vai aparecer aqui na corte entre 3 e 4 horas da tarde. Então o juiz ficou olhando, falou, olha, falta 1 hora, a gente não pode terminar o caso aqui, porque se ela aparecer, então quer dizer que o político não matou ela e o caso está terminado. Ok. Então, esperaram até as 3 da tarde, 3, 3:10, 3:15, 3:20, de repente abre a porta, todo mundo olha, era uma mulher entrando, não era a menina. Fecha a porta. Aí, o juiz deu até as 4, o advogado falou, por favor, senhor juiz, até 4:30. Talvez a moça atrasou, ela está vindo do México, a menina, e a gente não pode prender o meu cliente, o político, se a menina aparecer aqui. O juiz falou, você tem razão. 4:30 da tarde, abre a porta, uma criança abre a porta, parecidíssima com a menina, mas não era a menina. Às 5 da tarde, o juiz bate o martelo, fala, o caso está terminado, e o político está convicto que ele desapareceu com essa menina, ele vai ter que pagar para a família e vai ser preso. O juiz falou isso, o advogado do político vira para o juiz e fala o seguinte, olha, você tem certeza que ela está morta? O juiz, eu tenho, porque ela não apareceu até agora. Prisão. E vai pagar também. O juiz falou com uma convicção e o advogado do político vira para ele e fala o seguinte, se você tem tanta certeza, então por que quando a porta abriu às 4:30 da tarde e entrou uma menina, todo mundo virou para a porta para ver se ela era a menina e no fato não era. Mas o fato que vocês olharam para a porta para ver se era a menina, então isso mostra que o quê? Que vocês não têm certeza que ela morreu? A corte ficou em silêncio. O advogado deu um sorriso, o político deu um sorriso gigante de uma orelha à outra, falou, acabou, você me liberou do caso. Se beijaram, o juiz pede para os dois sentarem e falou o seguinte, o político está preso e vai pagar para a família da menina. Falou, mas como assim? Todo mundo olhou para a porta. Disse o juiz, sim, todo mundo, menos 2 pessoas. Você, advogado, e o político, seu cliente. Eu fiquei olhando para vocês e eu percebi que quando a porta abriu, nesse intervalo que a menina devia chegar, e a porta abria, nenhum de vocês dois olharam para a porta. Porque vocês tinham certeza e têm certeza que a menina faleceu. Daqui, meus queridos, a gente aprende algo magnífico. Achar que não é igual ter certeza. Porque quem tem certeza nem olha para a porta. Que a gente tem que ter em od milevado, certeza que Hashem existe. Quanto mais, isso é um trabalho para a vida inteira, 120 anos. Quanto mais a gente trabalha sobre isso, mais a gente cresce, maior a gente fica, mais com uma visão mais sofisticada do mundo, de ver que atrás de cada pessoa, seja para o lado bom ou além no contrário, o adulto, ele não vê o boneco que aparece, não vê a pessoa, ele vê a mão que está por trás. Que a gente possa ver a Kadosh Baruch Hu nas nossas vidas e lembrar que Hiskiau guardou o livro das Refot, por quê? Porque Hiskiau percebeu que estavam esquecendo de Hashem.
E o principal de tudo que Hashem fala, eu não abro mão, é o quê? Que tenham conexão comigo, que a gente possa reconhecer Hashem com saúde, que Hashem não precise mandar nenhum desconforto de saúde para absolutamente ninguém. Semana maravilhosa a todos.